Vamos lá. Estamos iniciando mais um Evangelho, agradecendo a presença dos nossos mentores protetores espirituais, pedindo por todos que estão no caderno e que não puderam estar aqui hoje, agradecendo pela semana que se passou, agradecendo pela nossa saúde, pela paz no nosso lar, enfim, por estar blindando a todos aqueles que nós conhecemos e também aqueles que estão necessitados, irradiando muita luz e saúde para o planeta através de todos os evangelhos, de todas as orações, de todos os terços, enfim, de todas as mentes que estão pedindo em prece pelo planeta e juntos aqui estamos também para engrossar esse canal energético. Agradecemos imensamente a fluidificação da nossa água, assim como de todas as águas dos que estão acompanhando o nosso Evangelho, para que também sejam fluidificadas e nelas colocada todo o bálsamo necessário às mazelas físicas e espirituais. Pedimos proteção a todos os filhos, a todas as mães que estão, nesse momento, buscando, Senhor, paz, conforto aos seus corações, por todos aqueles que desencarnaram há pouco tempo e por aqueles que estão nos hospitais. Olha, Senhor, e atende na medida das suas benfeitorias para que eles possam ser amparados de acordo com o seu merecimento. Obrigada, Senhor, por esse momento de paz, por esse momento de sabedoria, pela presença dos nossos irmãos espirituais, que aqui também estão, em busca de uma palavra de conforto, de um refrigério para a alma. Nesse momento, colocamos um círculo de fogo ao nosso redor, impedindo qualquer espírito zombeteiro que queira atrapalhar a nossa reunião. E assim como chegamos bem, também possamos sair bem. Dando início ao nosso Evangelho, damos todos graças a Deus. Graças a Deus. Oi, Catita. Oi, tudo bom com vocês? Tudo na paz, caminhando, né? Hoje vai ser o capítulo 18, versículo 1. Muitos os chamados, pouco os escolhidos. Capítulo 18, versículo 1. Parábola do festim de bodas. Viu? É mesmo, está aqui, 16/12. E antes do 16/12 foi dia 29 de novembro de 2010. Olha só, viu? Wanda já está caminhando aí para 1 ano no Evangelho. Tá vendo? Ou mais. É 1 ano, né, Wanda? Vamos lá. Parábola do festim de bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com a ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Ele, porém, sem se incomodar com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Outros pegaram 2 servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tornou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse aos seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para eles foram chamados não eram dignos dele.
E depois às encruzilhadas e chamai para as bodas todos os quantos encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não se vestia de túnica nupcial, disse: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger dos dentes, porquanto muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos ver, então, o que Jesus, através de todas essas parábolas, através de todas as coisas que a gente leu e que a gente fala, meu Deus, que parábola é essa, que é tanta maldade, que fazem tantos desdém, né? Então, como já dissemos, Deus, naquela época, Jesus, né, ele falava por intermédio de parábolas, porque era a maneira que aquelas pessoas, que eram pessoas da terra, pessoas lavradores, pastores, eles entendiam dessa maneira, né? Vamos ver, então, o que Jesus queria dizer com essa parábola do festim de bodas. O incrédulo sorri a esta parábola, que lhes parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim, e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, o incrédulo são, sem dúvida, imagens, mas ainda assim mistas se torna que não ultrapassem os limites do verossímil, da verdade, né? Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios para ser achado o sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis, ou seja, eles não compreendiam de jeito nenhum, né? Quanto ao sentido, apenas por não se colocarem neste ponto de vista os que se interpretavam. Então, para muitos, aquilo não tinha sentido, né? Porque é o tal negócio. Muitos têm os olhos e os ouvidos para ouvir e para ver, mas ainda não estão preparados. Então, existem várias etapas dentro do homem. A etapa de que eu estou vendo e percebendo. Eu estou ouvindo e escutando, não só com os ouvidos, mas com a alma. E se fazendo entender dentro do meu espírito, através de todos os ensinamentos que eu tive durante todos os meus regressos na Terra. Então, gente, para muitos, tudo que a gente fala, tudo que a gente estuda, para muitos fica longe do entendimento. Embora a gente explique, embora a gente coloque os exemplos na nossa vida atual, nas coisas que acontecem, não é por parábola, são coisas que a gente vê no dia a dia, que acontecem com o nosso irmão, que acontecem com a gente, mas que a gente teimosamente ainda fica desdenhando, ainda fica zombando, ainda fica, vai lá com tuas crenças, né? Não respeitam. Mas isso por quê? Ele está errado? A pessoa está errada? Não. É porque no momento, nesse tempo presente, ele ainda não atingiu a maturidade que toda
servos, todos aqueles pastores ainda não sabiam, não tinham essa percepção do que Jesus falava. E não ficou muito diferente, né? Porque até hoje muitas pessoas contestam, muitas pessoas dizem que a vida após morte não existe, mas verdadeiramente se sabe? Sim, se sabe, porque a ciência ela já comprovou. Através de quê? Através de relatos, através da hipnose, através de você regressar num outro momento da sua vida passada, você fazer a sua viagem intrauterina e passar por aquele espaço-tempo. E muitas das vezes você falar até outro idioma que você não era da nacionalidade. Relatos de pessoas que vêm com um dom de tocar, de cantar, do instrumento, da matemática. Da onde que veio aquela noção, aquele aprendizado? Só pode ser dentro de uma estrutura através de todas as passagens dele de tempo. Mas como nesse festim nem todos souberam compreender, o festim que hoje é a palavra do Evangelho, que é o ensinamento que a gente tem que se modificar como pessoa, muitos ainda não estão ouvindo. Muitos ainda estão congelados no tempo. Mas, por isso ele é pior? E por isso o outro é melhor? Não. Todo mundo dentro do seu tempo. O que a gente não pode é se sair do nosso equilíbrio por causa de coisas, de pessoas que ainda não entendem o que a gente já conseguiu entender. E que a gente ainda está buscando muito entendimento, que a gente ainda erra, ainda é uma criança rebelde, mal criada, e a gente briga, a gente esperneia, porque quer que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. Isso é birra, isso é infantilidade, isso é parte de um amadurecimento espiritual. Aí ele continua aqui. Na de que tratamos, dessa do festim, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, ou seja, seria o festim, né? Falando dos primeiros convidados, ele fala do povo hebreu, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Gente, olha isso. Suas palavras quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Não lembra tudo isso que a gente está vivendo agora? Não lembra tudo isso que a gente está passando? Quantas religiões do evangélico, do católico, do espírita, do messiânico, vem falando sobre a necessidade da prece, sobre a necessidade da transformação do homem. São os profetas, gente. As diversas religiões do mundo são os profetas que vêm pregar o ensinamento do amor ao próximo. E dentro dos seus grupos, dentro das suas congregações, dentro das suas doutrinas, eles estão pregando: venham, mudem, parem com isso, pare de guerra, para de briga, para de egoísmo, para de vaidade. Você tem que mudar, você tem que crescer espiritualmente, né? E ninguém ouve. Por quê? Todo mundo quer o que eu quero agora, que nem criança birrenta, né? Então, é tão simples, né? E olha de quando é esse evangelho, né? E de quando é a palavra de Jesus, né? De sempre, né? Vamos lá. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Quantos hoje em dia, por causa da sua fé, da sua religião, é exortado, é mal visto,
é crucificado, né? É desdenhado. Quer dizer, apesar dos tempos, apesar de todo o progresso, de toda a tecnologia, olha como nós, homens, ainda estamos primitivos na nossa maneira de pensar. Então, desperta, homem, né? Desperte a gente para esse novo olhar do que realmente a gente tem que ver e que a gente não está vendo. Os convidados que se escusam, pretextando terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Gente, quantas vezes, o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é feito de 7 às 8, é 1 horinha na semana, mas quantas coisas aparecem para nos tirar de vir aqui hoje? Quantos aborrecimentos, quantas pessoas vêm na nossa casa na hora errada, vêm naquela hora que a gente queria sintonizar, queria limpar o nosso canal energético, aí vem aquela pessoa, vem um aborrecimento, vem uma festa, vem N coisas que são as ilusões do mundo para nos desviar. Então, gente, a gente tem que ficar atento a essas coisas, ao que está distraindo você, para você não ser uma pessoa melhor. Que vaidade é essa? Que coisa é essa? Que pequenez é essa? Que você fica preso àquelas murrinhas, aquelas coisinhas, e você não consegue decolar como ser humano. Por quê? O que é que está prendendo a gente? A gente tem que despertar para isso, que é o nosso livre-arbítrio. Então, se a gente está aqui hoje, se a gente está sintonizando, se a gente está harmonizando, se a gente está doando, gente, isso aqui é um ponto de luz. É um ponto necessário a toda uma egrégora que espera isso. Então, cada cantinho desses que a gente está, como a gente iniciou a prece, cada cantinho de luz desse é um bálsamo, é um material energético maravilhoso para o astral manipular e usar a nosso favor. Então, a gente tem que ficar atento. Vamos lá. Era crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra? Mas, como sempre, atendendo-se à forma sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Então, é sabido, né, que até hoje o judeu, ele não aceita Jesus como Messias enviado. Ele não acredita, né, que um Messias, que um filho de Deus, viria numa manjedoura, viria numa estrebaria. Para eles, o verdadeiro Messias virá no castelo de ouro, que é isso que eles acreditam. Estão errados? Estão certos? Não. É o olhar deles, é o que eles acreditam. Então, a gente tem que começar a respeitar esse olhar, tanto para as coisas da palavra, como para as coisas do nosso dia a dia. As pessoas, elas não são como a gente quer que elas sejam. Cada um é do jeito que é. E pronto, e ponto final. Para muitos, nós tínhamos que mudar também o nosso jeito, a maneira da gente ver, a maneira da gente agir, mas a gente não muda. Por quê? Eu sou assim, vou morrer assim e sou feliz assim. E pronto. Então, se eu falo isso para mim, por que eu não aceito o outro do jeito que ele é? Porque eu sou melhor? Não, eu sou no mesmo aprendizado. Eu sou filha de Deus do mesmo jeito. Só que a gente evolui e estaciona na medida com que a gente empaca. Então, a gente fica empacado ou a gente é empurrado. Ou a gente vai por amor. Como o empacado e o empurrado são em maior número, né? Porque é pela dor, muitos vêm para Jesus pela dor, né? Ninguém vem
porque está rico e tá com tudo bem. Ninguém vem. Dificilmente. Uns ainda vêm. Não vamos dizer todos que seria uma arbitragem eu falar uma coisa dessa. Que muitos que estão aí com o poder e eles se veem fazendo coisas boas pelo próximo, apesar de serem privilegiados. Mas por que eles vêm assim? Porque eles já vieram de toda uma história de pobreza, de necessidade, e hoje eles veem os menos favorecidos com outros olhos, com os olhos de quem já passou por aquilo e sabe o quanto é dolorido não ter o que comer e não ter um abrigo. Então, eles já sabem, já vêm com essa consciência. Aí, deixa eu ver aqui. Acho que eu vou dar para terminar aqui. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério impenetrável para as massas populares, ou seja, aqueles sacerdotes, as pessoas mais esclarecidas, mas, na verdade, todo mundo temia falar que Jesus realmente era o Messias, que Jesus era um rei, que Jesus era aquele enviado por Deus, porque sabiam que naquele tempo, naquela hierarquia, eles seriam mortos. E até hoje, a gente, às vezes, se sente, como vou dizer, como a gente recebe no WhatsApp. Você divulga tanta coisa que às vezes não te acrescenta nada. Mas às vezes, uma palavra de Deus você evita mandar. Por quê? Porque às vezes a gente não manda um consolo, não manda um refrigério, uma mensagem boa, de positividade para uma pessoa. E a gente prefere mandar fake news, prefere mandar bobagem, prefere mandar cenas que não são tão construtivas, E é difícil você levar a paz. Por quê? A gente ainda tem essa como se diz, a gente fica redutível às coisas boas. Porque, gente, a gente vive num planeta onde a sintonia é densa, onde a sintonia da densidade negativa, de você acreditar nas coisas que não vão dar certo, de você acreditar que você não pode, de você colocar para baixo, a sintonia é assim. Por isso que é a necessidade da gente estar aqui estudando, para a gente estar sempre equilibrado e elevar essa sintonia para que a gente fique a parte desse movimento negativo do planeta. Então, quando a gente trabalha para o bem, é cansativo, mas tem que ser incessante todos os dias. Todos os dias eu acordar em prece, todos os dias eu estar agradecendo, estar com a cabeça livre, estar naquele momento que a casa parece que está tumultuando, todo mundo está brigando, entre em prece. Gente, é na hora. Você entrou em prece, você recobrou a sua paz, tudo se acalma. E é das coisas mais simples até as coisas mais difíceis, seja um problema de saúde, seja uma perda de um ente querido, seja no simples fato de você querer levantar da cama e às vezes você está desempregado e que você está sem estímulo, mas a gente tem que pedir a Deus, porque Deus sabe por que a gente está passando aquilo. E Ele nos encher de ânimo, nos encher de alegria, nos encher de entusiasmo. Isso é importante. Aí, para finalizar aqui, os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. E a eles que Deus transmite a sua lei. Primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a expandir-se pelo mundo inteiro,
a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de toda a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo à nação. Além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingiria mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e os imolaram. Perderam, assim, o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Então, não é porque a gente não está ouvindo agora que a gente nunca vai ouvir. A gente vai chegar no tempo de ouvir. Então, a todos aqueles que ainda não se acharam, a todos aqueles que ainda não sabem para onde ir, a todos aqueles que sentem que a vida é um terrível vazio e que não tem nada que eles possam lhes dar conforto, pelo menos acredite que você pode fazer a diferença. Que se dentro de cada um de nós Deus colocou a sua centelha de vida divina, se em cada um de nós Deus fez o nosso corpo como um templo sagrado, e se em cada um de nós Deus colocou o livre-arbítrio, então nós sim podemos semear o bem. Como ele mesmo disse, vós sois deuses. Então, esses que ainda não se acharam em nenhuma fé, façam de si um templo de aprendizado. Façam de si um espelho para que as pessoas possam enxergar a bondade e o amor abundantemente em todos os sentidos. A gente não precisa estar dentro de nada, nem fazer parte de nada. Mas nós temos o dever de atender ao chamado de Deus ao amor ao próximo e ao bem e à bondade. Então, que a gente seja um ponto de luz aonde quer que a gente esteja, independente da nossa religião, independente do Deus que a gente acredita, mas que a gente seja um exemplo, né? Que a gente encontre a paz tendo amor ao próximo. Então, isso já seria o suficiente. Então, vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Lembrou de alguma coisa? Kátia, nas suas... Você que está ouvindo agora outras falas, né? Tem alguma coisa que você tem ouvido e te chamou a atenção? Tá bom. Wanda, tem jornal hoje? Tem. Então, deixa eu só ler o ano. É o quê? Ah, tá. Você viu, né? Lá no YouTube, que você tem que ler altinho. E a vontade da educação do a maior parte dos pacientes limita a possibilidade, seja com uma manifestação corriqueira ou acidental. Determinadas pessoas ainda desconhecem a dessemelhança entre a imitabilidade e a imitação. A imitabilidade consiste somente em uma condição de estado de espírito. Ao passo que a imitação é o próprio que determina a imitabilidade. As características essenciais da imitação são manifestações de impaciência, em total desestabilização diária, até mesmo por insignificantes questões. Em alguns casos, o indivíduo submetido ao experimento de situações circunstanciais e aborrecimento pode não se importar e conservar-se imune diante de tais dificuldades.
transitório ou específico. O mesmo indivíduo pode manifestar-se com total tranquilidade perante a identificação social, mas, contraditoriamente, pode perder a paciência se alguém falar que seu corpo tem função. Uma oscilação de temperamento evidencia que a imitação é um conjunto de necessidade de energia gerada por eventos sem relevância. A imitação pode originar-se pela progressão de pequenos pormenores. Isso não quer dizer que os mesmos pormenores sejam o agente direto da imitação, mas somente a ponte para desenvolvê-la. O motivo da irrigação em questão habita dentro da própria pessoa. É o resultado da colisão de dois trajetos nervosos que geram esse conflito. Quando este choque faz surgir, torna-se visível e se torna da irritação. Ainda que a irritação consista em estimular uma descarga de nervosa, ela é uma carga mais imensa. Corresponder pela descarga nervosa à intervenção de sua procedimento. Bom, teve uma qualquer, acarretou ao nosso ela busca menosprezar o elemento originário dessa irritação. Sabemos que perder a cabeça não é uma coisa que estou rotineira desde hoje. Pressões no trabalho, problemas da casa, situações financeiras, tudo isso contribui para momentos de irritação desenvolvidos. Mas algumas maneiras de controlar a situação, muitas técnicas ajudam pessoas que têm problemas de irritação na comédia. Você é uma delas que ainda não achou a melhor maneira de controlar momentos de irritação? Eles algumas técnicas que ajudarão a acalmar sua mente e contribuirão para uma vida melhor do dia a dia. Harmonia espiritual, terapias complementares, meditações e exercícios físicos. Isso aí, tem que fazer exercício físico. Ai, meu Deus, não é mole não. Os outros até que tá dando, agora o exercício físico tá longe. Meditação, tem que também fazer, não é mole não. Gente, olha aí, tudo que falou, né? O quanto que a gente se distancia das coisas e a gente fica irritado por coisa boba, gente, entendeu? Que é uma falta de equilíbrio emocional da gente, que a gente conquista aqui, no Evangelho, ouvindo coisas boas, músicas boas e procurando se afastar das notícias que nos afligem, né? É isso aí. Gostei. Vamos lá. Verdade, viu? Tudo verdade. Vamos ver o anjo. Alguém quer falar uma página a partir da 38? Quanto? 105? 45? Anjos da paz. Meu mestre disse que o primeiro passo para a paz é ficar física e mentalmente quieto. Nessa quietude surge a força, a paz é o primeiro requisito para se realizar os milagres. A ambição desmedida é um dos maiores obstáculos para a paz. A ambição termina desconhecendo o limite entre o justo e o injusto. Contamina tudo. O homem acaba por perder a sua tranquilidade, seu equilíbrio e fica vagando pelo mar do erro, criando hostilidades, agredindo e gerando karma. Um outro fator que tira a paz é ficar lembrando as experiências infelizes do passado, que perduram nas pessoas, criando o rancor, o ódio e a inimizade. O medo, esse inimigo mortal, o inimigo mortal da fé e da paz, também deve ser eliminado. Pensar que as coisas podem dar errado cria medo.
Ao mentalizar imagens positivas, o medo vai cedendo espaço para outros sentimentos e a calma pode ser restabelecida. Isso aí, né? Então, a nossa paz, ela começa em nós e nós aqui ditamos o quanto a gente vai ficar ansioso, com medo ou não. Aí a invocação. Hoje não critico, não condeno, não julgo. Fico em paz espiritual e projeto uma aura de paz ao mundo. Todos aqueles que entram em contato comigo reperceberão minha paz e minha força. Que assim seja, né? Que a gente, é como a gente falou aqui, que a gente consiga ser esse pontinho de luz da palavra de Deus aonde quer que a gente esteja, né? Que se a gente não puder fazer nada de bom, que a gente não colabore para fazer o ruim, né? E que a gente tenha pensamentos bons para aqueles que nos rodeiam. Já está de bom tamanho. E deixa eu botar aqui que a bateria está acabando do celular. Espera aí, gente. Como gasta? Acabou. Acabou. E agora? É só para complicar. É. Você esqueceu? Gente, estava cheio. Mas aí puxa, quando você está usando, ele puxa. É. Então, queridos, deem luz para esse celular. Incrível isso. Tem que aguardar uns 5 minutinhos aqui para recarregar. Então, eu vou ler aqui uma página para mim, né? Enquanto está carregando um pouquinho o celular, porque a gente estava fazendo o Evangelho no Mensagem. Só um instantinho. Tenha fortaleza de ânimo para resistir a todos os embates e tempestades do caminho. Não se iluda, mesmo a estrada do bem está cheia de tropeços e dificuldades. Continue, porém, não dê ouvidos às pedras colocadas pela inveja, pelo ciúme e pela intriga. Marche de cabeça erguida, confiantemente, e vencerá todos os obstáculos da caminhada. E se for ferido, lembre-se de que as cicatrizes serão luzes que marcarão a sua vitória. Né? Quantas vezes a gente se lembra de coisas que a gente passou e hoje a gente vê, caramba, como eu mudei, como eu sofri naquela época, mas como eu cresci como pessoa, né? E isso é importante, a gente vê que as mazelas que a gente passa na vida, elas fazem com que a gente renasça mais forte, né? Está aqui voltando o celular e eu vou ver se eu consigo entrar em contato de novo com o pessoal que estava no Mensagem. Para a gente encerrar a reunião. Beber aqui um pouco da água. Vou voltar aqui, só um minutinho de boa vontade. A gente voltar aqui para o Evangelho.
Evangelho. Tá voltando. Consegui voltar. Tá carregando aqui. Gente, estava em 100%. Como é que pode? Vamos lá, então. Voltando aqui para a página, né? Eu fiz uma leitura, depois a gente vê aqui no YouTube. Uma página do Minuto de Sabedoria, Simone. 98. Seja alegre, procurando fazer todo o bem que puder, nos dias em que permanecerem na face da terra. Espalhe em torno de si esmolas de conforto, palavras de carinho, sorrisos de felicidade. Responda com alegria e otimismo a todos aqueles que lhes dirigirem a palavra sem irritar-se jamais. Imprima em cada dia de sua vida toda a bondade que existe no fundo do seu coração. Né? Então, que a gente possa levar a paz. Catita. Kátia. Kátia. O som, Kátia, vê se está ligado. Ah, congelou aqui. Está congelado para mim. Isso aí é a internet. Vamos lá. Vamos de novo. Tem problema não. As coisinhas vêm para atrapalhar, mas nada que não se endireite. Vamos lá. Oi. Caiu, voltou. Ah, voltou de novo. Ele mudou, Maria? Não, ele congelou a imagem. O que eu posso fazer? Fala, Catita. Eu aqui, já que está possuído aqui, olha lá. Tá. Cátia, a página. Li, é porque congelou. Não tem nada, só os espíritos. Ah! Escutaram. Então vamos lá. Ninguém escutou? Então vamos de novo. Seja alegre, procurando fazer todo o bem que puder, nos dias em que permanecer na face da terra. Espalhe em torno de si esmolas de conforto, palavras de carinho, sorrisos de felicidade. Responda com alegria e otimismo a todos aqueles que lhe dirigirem a palavra, sem irritar-se jamais. Imprima em cada dia de sua vida toda a bondade que existe no fundo do seu coração. É isso aí, levar, né? Coisas boas. Catita. Quanto? 79. Tá. Tudo tem sua hora própria. O próprio céu tem horário para as trevas e para a luz. Aprenda com a natureza. Se em certas horas precisamos receber, não se esqueça de que, noutras horas, temos obrigação de dar. Ajude, pois, mas sem querer substituir-se a quem você ajuda. Cada um precisa caminhar com seus próprios pés para aprender a viver. Saiba distinguir o momento oportuno de dar e de receber. Né? É isso, né? Uma hora eu preciso, outra hora é o outro, e assim a gente vai. Wanda. Sete, 5. Não se esqueça de que qualquer que seja a sua posição na vida, há sempre 2 níveis a observar. Os que estão acima e os que estão abaixo de você. Procure colocar-se algumas vezes na posição de seus chefes e outras vezes na posição de seus subordinados.
Assim, você poderá compreender ao vivo os problemas que surgem dos dois lados. E, desta forma, poderá ajudar melhor a uns e a outros. Ou seja, né? Todo mundo tem o seu dia que não está bem, tem o seu dia que não está mal. E uma coisa que eu costumo falar muito para as pessoas, que eu acho que é isso que desequilibra a gente, é nunca levar o problema do outro para o nosso pessoal. Gente, o problema é o outro. Não é, às vezes, não somos nós que estamos ali tumultuando a cabecinha do outro. Ele tem os problemas dele. Vamos sair do centro do mundo, do centro das atenções. Nem tudo acontece por causa da gente. Então, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu problema. E a gente procurar pensar assim, não é comigo, é com ele. Então, quando ele se resolver, ele vai voltar à serenidade e vai rever tudo isso que ele falou, tudo isso que ele fez, e vamos ficar bem. Então, cada um obedecendo o seu tempo, tá bom? Então, vamos aqui fechar, né? Deixa eu botar o celular numa posição aqui para fazer a prece final. Deixa eu ver aqui a minha caixinha. Bebendo a nossa água, né? Lembrando que você pode pegar um copo dessa água aqui, misturar com o restante da água da casa, né? É muito importante. Ou está sempre completando a água do Evangelho com a nova água, também é legal. Então, vamos lá. Pai de infinita bondade, que tudo vê e tudo sabe, agradecemos imensamente a sua presença, a presença dos nossos mentores espirituais, a presença dos nossos benfeitores, dos nossos anjos de luz, que nos enchem, Senhor, de ânimo, de fé, para que a gente possa caminhar da melhor maneira possível nesse tempo. Pedimos também, em nome de todos aqueles que estão no nosso caderno, principalmente do nosso irmão João Marcos Soares Cruz Almeida, que está se recuperando de uma pneumonia. Pedimos também por Márcio, que também desencarnou hoje, Márcio Lucena, por nossa irmã Gina, pelo nosso Luiz Espada Chameton, por todos, Senhor, que de uma maneira direta, que está aqui no caderno, ou que está precisando em algum lugar e que a gente não saiba, mas os nossos mentores, que tudo bem e tudo sabe, podem estar levando a cura necessária, o alento, a irradiação que cada um precisa em seu ambiente doméstico, no ambiente de trabalho e nos hospitais. Fortalece, Senhor, toda a equipe de trabalho, tanto espiritual como física, que está à frente desta pandemia. Trazendo luz, trazendo essa luz, essa chama lilás, violeta, que está transmutando, transformando essa densidade terrena em bons fluidos e bom ânimo e sabedoria a todos aqueles que necessitam para achar a cura desse vírus e os remédios necessários. Dai, Senhor, discernimento aos nossos líderes, para que tenham, se compadeçam de todos aqueles que estão sob o seu poder, que possam realmente fazer o que vieram fazer, que é tomar conta de cada estado, de cada país, de cada cidade, da melhor maneira possível, não desamparando a ninguém. Agradecemos a presença dos nossos irmãos espirituais, que nesse momento voltam de novo à pátria espiritual e darão continuidade ao seu tratamento. Agradecemos por mais essa semana que se inicia, nos fortalecendo, nos dando ânimo e alegria. E assim, desmanchamos o círculo de fogo ao nosso redor, queimando todos os miasmas que, porventura, estiverem no nosso ambiente familiar, nas nossas células, no nosso corpo físico, para que assim possamos estar protegidos e imantados, assim como todo o nosso planeta Terra. Agradecemos imensamente mais este Evangelho, dando todos graças a Deus. Um beijo no coração.
Um abraço, até segunda. Você também. Tchau, Catita. Caraca, agora eu sou correndo. Ai, meu Deus. Vou lá, senão eu perco o fio da meada aqui. Depois a gente conversa. Ah, eu sei. Vou tomar banho e vou deitar. Ah, tá bom. Beijo. Te amo.